Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos, que a presença do Senhor, a presença do Santo Espírito de Deus, seja para nós aqui um guia, orientador, consolador, sustentando as nossas vidas, com toda a graça e com todo o poder. Irmãos, nesse instante, eu gostaria que nós estivéssemos, antes da ministração da palavra, fazendo uma oração de intercessão. Nessa manhã, nosso irmão Sérgio, ele é casado com a Gláucia estava internada na Unesp, e nessa manhã ela faleceu, e a gente foi até lá, nós estamos lá até agora há pouco, e a família fica, né? O Senhor, Ele aprove ao Senhor realmente estar com ela, nós sabemos que os nossos dias estão contados diante do Senhor, e havia uma promessa, e há uma promessa sobre todos nós, e a Gláucia, ela cria nessa promessa também. Então nós sabemos que há um destino eterno para todos aqueles que creem em Jesus. E para a família fica a dor da despedida, realmente esse momento de luto, e eu queria que nós, como igreja do Senhor, estivéssemos orando por essa família, amém? Você pode curvar sua cabeça por um instante? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. O Senhor é aquele que governa, Senhor, e de forma soberana, Pai, a Tua vontade ela é feita no céu e na terra. Pai, nesse dia nós queremos aqui, como igreja do Senhor, estarmos orando pela família do Sérgio, por esse momento que eles estão passando, ó Deus, de despedida, que o Senhor, ó Deus, esteja consolando os corações, fortalecendo-os, ó Deus, nesse tempo, Pai, e como igreja do Senhor, nós queremos pedir, Pai, que a presença do Teu Santo Espírito, ela esteja, Pai, também ali, Senhor, confortando o coração dos pais, da família, dos filhos. O Senhor é poderoso, e o Senhor é soberano, em todas as suas decisões, e nós Te louvamos, e damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Nós começamos hoje um mês novo, né, para nós, primeiro domingo de julho, né, para a glória de Deus, né, vencemos aí o primeiro semestre desse ano, um ano que nós chamamos de ano da consolidação, né, um ano onde nós entendemos que as palavras do Senhor, tudo aquilo que nós temos recebido, as promessas, elas vão se cumprindo e elas vão se tornando nas nossas vidas parte de nós. São as cartas do novo tempo que hoje a gente, como igreja, começa a viver realmente cada uma delas. A gente crê nisso, amém? E nesse ano a gente entende que o Senhor, Ele tem nos preparado para uma plantação, onde as promessas elas são cultivadas, e nós cultivamos elas, as palavras do Senhor, ela vem como semente para nós estamos cuidando dessa plantação do Senhor, e nós temos a plena convicção em Deus, de que nós colheremos os frutos, amém? Nós temos realmente uma colheita no Senhor, e isso precisa realmente sempre nutrir o nosso coração. Nós encerramos uma série falando sobre o zelo que nós temos que ter com a herança, né? O cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós sabemos que é o futuro, aquilo que hoje é semente e que nós colheremos, da mesma forma que nós colhemos hoje coisas que outros plantaram. Então a gente crê nisso. E nesse mês em especial, o Senhor trouxe ao nosso coração as promessas, a realidade das promessas. E o tema da nossa série, para nós começarmos essa meditação, é o ritmo da promessa, porque ela tem um ritmo, ela tem um tempo, ela tem uma forma de acontecer, e nós precisamos aprender no Senhor, realmente esse ritmo, tem a ver com paciência, tem a ver com espera. Nós aguardamos uma promessa maravilhosa, que é a volta do Senhor Jesus, amém? Então nós entendemos essa realidade, e o grande desafio para nós, igreja,
nós vencemos a pressão do tempo, porque a gente quer acelerar, a gente quer que as coisas aconteçam logo, e nós precisamos gerar realmente maturidade no nosso coração, para esperar o tempo certo do fruto. A gente não pode colher fruto antes do tempo, a gente não pode acessar fruto antes da maturação dele, antes do tempo que ele é colhido. Então nós precisamos entender que todas as promessas de Deus, entenda isso, todas as promessas de Deus, elas estão sendo geradas em Cristo, amém? Há promessas, há palavra do Senhor, há direção para as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, fala algo muito importante, uma declaração do apóstolo Paulo, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, você pode contar elas se você quiser, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Então há um cumprimento em Cristo, um sim. Por isso, por meio dele, o amém. E o amém ele é pronunciado por quem? Por nós. E o amém assim seja. O amém por nós. E para quê? Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Esse texto, meus irmãos, ele é muito precioso. Ele é muito rico, porque ele mostra tudo o que o Senhor faz, tudo o que o Senhor é, a sua palavra, a sua promessa, aquilo que ele tem para nós. Mas ele também nos mostra aqui uma resposta nossa, no assim seja, no amém, sabendo que tudo vai acontecer no tempo certo, para a glória de Deus. Então o ritmo da promessa tem a ver com isso, que esse mês de julho para nós seja um mês onde a gente possa compreender essa realidade. Como ali nós colocamos na nossa ilustração a ampulheta do tempo, né, um tempo ali sendo, né, ele está correndo esse tempo, e uma plantinha ali que é o tempo dela gerar frutos. É uma realidade nisso, né? Essa ilustração ela vem falar para nós sobre essa realidade. Só que para nós seguirmos isso, irmãos, a gente começa com esse primeiro tema de meditação no nosso coração, que é: não sabote. Pensa nisso. Não sabote as promessas de Deus para a sua vida. Tem um tempo, a gente precisa de maturidade, mas a gente também não pode sabotar. A gente não pode sabotar as promessas de Deus para a nossa vida. E para nós meditarmos nisso, eu queria trazer aqui a leitura de Gênesis 15. Conta sobre a história de Abraão. Abraão nos ensina muito. E eu queria que essa história de Abraão, do seu chamado, de tudo que ele fez, ou tudo aquilo da forma que ele caminhou com o Senhor, seja hoje para nós aqui, igreja, um ensinamento, amém? O Senhor tem algo para nos ensinar através da vida de Abraão. O texto diz assim, a partir do versículo 1: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu:
assim será a sua descendência. Eu imagino essa cena, eu imagino esse momento de Abraão, que maravilhoso que deve ser isso, o momento onde o Senhor vai reafirmar promessas ao seu coração, onde o Senhor vai falar sobre aquilo que ele tinha de propósito para a vida dele, de orientar ele naquilo que ele estava confuso, mas também de mostrar para ele uma grandeza tão grande, de olhar para as estrelas do céu, e saber que não é possível contá-las, e o Senhor falar, assim será a sua descendência. Isso é poderoso demais, isso é profundo demais para o nosso coração, a gente percebeu o que o Senhor tinha para fazer através de Abraão. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Quando a gente pensa em sabotagem, talvez a sabotagem em si, ela tem dois caminhos, né? Talvez a um ato exterior, de alguém sabotar algo. Então de repente ali alguém vai lá, meio que escondido, e sabota alguma coisa. Mas também há um outro contexto, que eu creio que é o contexto para nós aqui hoje, que é a autossabotagem, aonde você mesmo, ou a própria pessoa, ela se sabota, ela mesmo coloca impedimentos, ela mesmo coloca barreiras, naquilo que é esperado. E aí nós precisamos tomar um cuidado, porque o conceito de autossabotagem, ele acontece quando nós, por meio das nossas próprias escolhas, atitudes, ou pressões internas, entenda isso, pressões internas, nós escolhemos criar barreiras para o cumprimento daquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. Esse é o maior problema que a gente pode enfrentar, a autossabotagem. Com a história de Abraão aqui e sua família, nós podemos receber bons conselhos do Senhor a respeito disso, a respeito de um caminho melhor. As direções aqui são direções para nos ensinar como devemos reagir às pressões, tempo de espera. Quem gosta aqui de sala de espera? Você chega lá no lugar, tem uma sala de espera. Aí está lá, e quando ela está lotada então? Naturalmente, nós não gostamos de espera, nós não gostamos de sala de espera, essa é uma realidade, e aí a gente pensar exatamente nisso, que nós precisamos perceber essa realidade, receber bons conselhos do Senhor, e nós sabemos como devemos reagir às pressões, à espera. E detalhe, meus irmãos, que antecedem as bênçãos, as promessas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos saber lidar com isso. E Deus, Ele tem promessas, amém? Deus tem promessas. E nós tentamos gerenciar tempo. Nós queremos ter o tempo e queremos determinar que tempo que é. É um impulso nosso tentar determinar o tempo para Deus. E aí nós temos aqui algo que nós precisamos pensar. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós sabotamos, criando substitutos para as promessas? Cuidado, e aí é um alerta, sabe? Cuidado com autossabotagem espiritual. Você se sabotando espiritualmente. Nós precisamos entender que essa cultura que a gente vive, que ela é imediatista, que ela é instantânea, ela é muito perigosa quando nós falamos a respeito de fé, a respeito de uma vida, né, que é guiada pela fé, nas promessas de Deus, que se cumprem, amém? A gente crê que as promessas de Deus se cumprem sim, sobre as nossas vidas, mas nós precisamos realmente entender que não são saídas rápidas, que são bênção de Deus para a nossa vida, não são atalhos, que são bênção de Deus para a nossa vida. A pressa, ela vai sempre tentar determinar o ritmo de Deus,
E esse é um erro muito comum, meus irmãos, na caminhada da fé. Tentar resolver de forma carnal, tentar resolver com o nosso próprio braço, aquilo que Deus prometeu no espiritual. Isso é perigoso. Dá uma força para Deus. Quem aqui já deu força para Deus? Eu sei, às vezes a gente tenta dar força para Deus, né? Deus já falou que vai fazer, daí você fala, deixa eu dar uma forcinha aqui, né, para ver se acontece logo. E isso é muito perigoso, porque não tem como você resolver no carnal, no braço, aquilo que Deus prometeu no espiritual. Abraão, meus irmãos, ele não duvidou que ele seria pai. Ele não duvidou que ele seria pai. Ele apenas duvidou do método de Deus, do tempo de Deus para isso. Foi essa realidade que aconteceu aqui. E aí nós temos dois tipos de sabotagem que eu queria compartilhar com você aqui nessa manhã, para você pensar a respeito. São autossabotagens que muitas vezes elas chegam até o nosso coração também. A primeira delas tem a ver com a autossabotagem por ação, por atitude, aceitando a solução da lógica humana. A gente sabe muitas coisas, e aí a gente começa a definir como que nós vamos acessar a promessa de Deus. Gênesis 16, do versículo 1 ao versículo 5, diz algo sobre isso. O texto continua aqui falando da família, da vida de Abraão, mas olha o que o texto nos diz. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Uma história que quando você começa a ler, você começa a perceber aqui uma ação humana, um dar força para Deus. Sara achou aqui um caminho para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abrão. Mas a gente percebe já nesse texto que as coisas não caminharam bem, que a contenda começa ali. E o Senhor, a promessa de Deus, ela não envolve contenda. A promessa de Deus para as nossas vidas, ela não tem nada a ver com contenda, não tem nada a ver com desprezo, não tem nada a ver com confusão. A promessa de Deus para nós é promessa de bênção, amém? É promessa de bênção. Mas isso estava aqui acontecendo. Abraão já tinha recebido promessa do Deus soberano, de uma descendência legítima. A gente vê isso. O primeiro texto que nós lemos aqui era uma reafirmação da promessa. Mas em Gênesis 12, o Senhor, quando chama ele para uma terra que ele não conhecia, o Senhor já diz lá em Gênesis 12, de 1 a 2, farei de você um grande povo. Então o Senhor já vinha trazendo promessa desde o início, desde o chamado de Abraão. Ele já tinha promessa. Então esse era o contexto que ele estava vivendo. E o erro não foi a falta de desejo pelo milagre, por viver a promessa. Não foi esse o erro, porque Abraão queria mesmo viver a promessa. E eu tenho certeza que você também quer viver as promessas de Deus, amém? Você também quer viver essas promessas na sua vida. Mas foi a crise nesse gerenciamento do tempo de Deus para todas as coisas.
E é aqui que nós precisamos realmente ter uma atenção. A ação aqui, o mecanismo de sabotagem, foi ele aceitar a proposta de Sara, ou Saraí, de coabitar com Agar. Esse aceitar dele foi o erro. Ele tentou aqui materializar a promessa de Deus através de um esforço humano. Detalhe, meus irmãos, muito importante, ele substituiu a aliança da fé. A aliança da fé, porque a aliança nossa, ela é da fé, porque a gente crê nas promessas de Deus, amém? A gente crê nelas. Ele substituiu a aliança da fé pela lógica cultural da época, porque era comum, era costume social na época, a escrava, ela substituir a esposa na geração de filhos. Era uma coisa cultural, era uma coisa de lei. A lei permitia na época isso. No Oriente tinha essa realidade, na época de Abraão tinha essa realidade. Então era como se ele tivesse adequado a promessa de Deus, de um Deus sobrenatural, a um plano humano, material de um costume, de uma lei local. Deus falou que eu vou ter um filho, que eu vou ter uma geração, né? A minha casa. Mas a lei cultural que fala que eu posso usar uma escrava para isso. Sara traz essa proposta para ele, e aqui começa um declínio naquilo que Deus prometeu, um atraso naquilo que Deus prometeu, quando ele ouve a voz de Sara. Ao contrário de readequar realmente o seu coração para ouvir a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça aquilo que o Senhor está falando no teu coração, deixa o Senhor guiar o teu coração, em tudo aquilo que você vai viver de promessa de Deus para a sua vida. No tempo dele é melhor. Não antecipe frutos, não crie estratégias para acessar ambientes que Deus, Ele te dá como promessa, mas que ainda não é o tempo, ainda não chegou o momento de você desfrutar plenamente disso. A autossabotagem por ação, ela sempre acontece, meus irmãos, quando nós criamos atalhos. E esses atalhos, eles podem ser geográficos, eles podem ser relacionais. A gente vai criando para apressar o que Deus não mandou correr. Tinha o tempo certo para as coisas acontecerem. Deus não mandou Abraão correr. Deus não falou para Abraão: corre que você está velho, corre senão não vai dar tempo, acelera aí, dá um jeito. Não, o Senhor prometeu, a palavra do Senhor, ela foi dita, e no seu tempo ela se cumpre para a glória dele. É assim. E Agar, ela representa aqui para nós, meus irmãos, a ação da carne na lógica humana, quando a gente tenta resolver assim. A carne sempre vai oferecer um caminho mais rápido, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o caminho mais rápido, ele é estéril espiritualmente, e talvez você acesse muito rápido aquilo que você quer, mas você não colha os frutos que Deus planejou para você colher naquilo. Você não colhe as plenitudes daquilo que Deus planejou. Então nós precisamos estar com o nosso coração muito alinhado no que Deus quer fazer. Estar no ritmo da promessa é você estar com o seu coração alinhado naquilo que o Senhor quer fazer. Não tente resolver o problema com Agar, porque Agar gerou Ismael. E hoje, se você vê a história bíblica e a história, né, no contexto geral, você vai perceber que isso continua sendo um problema até hoje. É um problema até hoje. Essa rivalidade no Oriente, ela é construída em cima de uma realidade assim, de uma decisão precipitada, de uma decisão que não foi, uma ação que não foi naquilo que Deus queria que fosse. Se auto-sabotou na ação.
Aí eu queria que você pudesse pensar sobre isso, como que o coração ele reage, né, esse coração humano, quando Deus ele começa a ignorar o nosso atalho, e Ele insiste em nos levar de volta para a sala de espera, e Ele te leva de novo para a sala de espera. Como é que o teu coração reage nisso? E nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, porque Ele tem um tempo certo, Ele tem uma promessa para a sua vida, amém? Você crê nisso? Tem uma promessa aí, o Senhor tem promessas para nós. Essa é a primeira autossabotagem. A segunda autossabotagem que eu queria compartilhar com você aqui nessa manhã, é a autossabotagem por inércia. Pensa nisso. A primeira é por ação, a segunda é por inércia. A sabotagem pela mente, por aquilo que você pensa, ela é muito perigosa do mesmo jeito. Lá em Gênesis 18, eu queria ler alguns versículos, você pode acompanhar essa leitura. Diz assim: Ismael já tinha idade, né? Já estava tudo acontecendo lá, e aí o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Onde está Sara, sua mulher? Olha como que Deus começa aqui a falar com Abraão. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Você vê que a palavra do Senhor ela é muito específica. Onde está Sara, sua mulher? E aqui, Sara, sua mulher, terá um filho. A promessa estava ali. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Isso é interessante. O riu consigo mesmo está trazendo uma coisa interna, é um questionamento interno. Riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? E aí o Senhor diz algo: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É uma pergunta. Não era só para Abraão e Sara, mas também é para nós hoje, igreja do Senhor. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí o Senhor termina dizendo: na primavera voltarei a você. E o que? Sara terá um filho. Sara terá um filho, o filho da promessa. Sara terá um filho. Então anos se passaram, Ismael já crescia, e Deus ele redefine o cenário. Eu não sei como que era o coração de Abraão, né? Abraão, olhando ali o Ismael crescendo e falando: já está tudo certo, né? Eu dei um jeito aqui, e a promessa está aqui, e a confusão instalada. O Senhor redefine o cenário. Ele redefine o cenário nas nossas vidas, irmãos. Talvez você foi precipitado em alguma coisa, você tomou alguma atitude no seu braço, e o Senhor está redefinindo promessas na sua vida, e falando: ela ainda vai chegar sobre a sua vida, ainda tem um propósito para esse meu plano para a sua vida. Eu creio nisso. A promessa de Deus aqui estava falando o quê? Que a bênção de Deus, o gerar filhos, ia vir de um ventre que já estava adormecido.
um ventre que já não tinha condições de gerar. Viria daí. O mecanismo da sabotagem aqui, que nós estamos falando, que tem a ver com essa inércia, é a forma que Sara se apresentou diante do Senhor. Um impossível biológico, gerar filhos, nessa idade, jamais. Isso não cabe na minha mente, isso não cabe nos meus pensamentos, isso não cabe nos meus conceitos, isso não cabe nos estudos científicos, isso não cabe nessas realidades, mas isso cabe perfeitamente na mente e poder soberano de Deus, o Criador. É concebível a Ele, mas para Sara, o mecanismo de sabotagem tinha a ver com isso. Sara ri escondida na tenda, é aquele riso, né, meio cínico, beirando um deboche, de tipo, você já fez isso? Deus ainda tem promessa para a sua vida. Deus ainda tem promessa para a sua vida. Qual que é o perigo desse riso? Vamos chamar ele de um ceticismo, né? Uma descrença protetiva, né? Ela estava meio que se protegendo por ela mesma, para não se frustrar, porque ela sabia que isso não poderia acontecer de forma humana. Quem aqui que já esperou muito tempo? A gente espera, e espera promessas. Nós temos um perigo muito grande de nos sabotarmos, e muitas vezes emocionalmente, deixando de acreditar naquilo que Deus pode fazer, e talvez preocupado em se frustrar novamente, e falar assim, eu não quero me frustrar novamente. Mas o Senhor está te convidando a você entrar num ambiente diferente, nesse ritmo da promessa. O Senhor tem um ritmo da promessa para a sua vida, você crê nisso? Há um ritmo da promessa de Deus para as nossas vidas, nós cremos nisso, nós temos convicção nisso. Há uma realidade nessa verdade de Deus, para nós que são as suas promessas, elas se cumprem. Olhar para o próprio corpo, perceber que já não tem mais idade, devemos olhar para o poder da palavra. A resposta do Senhor no versículo 14 foi tipo assim: ei, Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Engole esse risinho aí. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Igreja, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe. Nada é impossível para o Senhor. O nosso Deus é Deus de promessa. Da mesma forma que Ele confrontou a limitação de Sara, o Senhor também confronta a nossa limitação hoje aqui. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. A autossabotagem por inércia, ela acontece quando a nossa mente, ela aceita a impossibilidade das circunstâncias, como a palavra final. Mas a impossibilidade da circunstância, ela não é a palavra final. Deus tem a palavra final em todas as coisas. É Ele. A promessa de Deus, ela tem data certa para nascer. Ela tem data certa para nascer. O Senhor, Ele falou, na próxima primavera, vou chegar aqui e o negócio já está aí. A bênção já está aí na sua mão. Irmãos, Gênesis 21, de 1 a 3, olha que diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou
e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E nós sabemos que o nome Isaque, o que ele significa? Riso. É um dos significados. Ele é o filho da promessa. Mas o nome, a palavra Isaque é riso. Então aquilo que para ela foi um riso, se tornou a promessa materializada de Deus na vida dela. Nós servimos um Deus que cumpre promessas. Amém? Nós servimos um Deus realmente que é poderoso. O riso de Sara, que foi confrontado, deixou claro que para Deus nada é difícil demais. Ele pode fazer. A promessa demorou 25 anos para acontecer. O tempo de espera ensinou a Abraão algumas coisas importantes. Ensinou ele a confiar em Deus, e não apenas na bênção em si. Tanto que se nós avançarmos na história de Abraão, nós vamos perceber que depois o Senhor pede a bênção em sacrifício. Então, o propósito de Deus, através da vida de Abraão, é ensinar ele a dependência, é ensinar ele o ritmo da promessa, é ensinar ele que há um tempo para as coisas acontecerem, que tudo é para a glória dele. Amém? Então Deus tem algo a fazer na nossa vida hoje. O que acontece com Abraão durante a espera? Há coisas poderosas acontecendo. Deus está transformando a história dele. O nome deles foi mudado. Não sei se você percebeu aqui, em alguns momentos nós lemos Abrão, em outros momentos Abraão. Em alguns momentos nós lemos Sara, ou Saraí, e em alguns momentos nós lemos Sara. E aí você vai perceber algumas coisas importantes, como atos proféticos de Deus, durante a geração de promessas, que é a mudança de nome. Abrão, de um pai exaltado, um pai só, a pai de multidão, Abraão, pai de multidões. Então o Senhor muda o nome dele, de acordo com a promessa que tinha para a vida dele. Ele não vai ser no singular, mas vai ser no plural, um pai de multidões. Sara, a Saraí, né? O nome dela muda também, porque Saraí significa minha princesa. Minha princesa. E aí o Senhor muda o nome dela para Sara. E Sara tem um sentido mais amplo quando se chama Sara, mãe de reis. Então há uma amplitude naquilo que Deus vai criando através do tempo de espera. Deus, Ele está gerando alguma coisa no seu coração, nessa espera, nas promessas que você está cuidando, que um dia você vai colher. E nós precisamos entender esse ritmo para a gente poder viver isso que Deus está gerando. Não era só um drama familiar a história de Abraão, não era só a história de 2 mulheres e 2 filhos, não era isso que o Senhor estava ali fazendo. Talvez você fale assim, nossa, aqui tem uma história, um drama familiar, né, que poderia estar aí num programa de auditório, contando essa história, né? Que história difícil, né? Olha que difícil o relacionamento. Não, é mais do que isso. E o Novo Testamento, meus irmãos, é um ponto-chave para nós entendermos o propósito de Deus nessa realidade dessa família. É perceber aqui que nós assumimos uma identidade espiritual diante do Senhor, que nós precisamos viver ela. Quando nós decidimos parar de nos sabotar, e você precisa parar de sabotar, você precisa parar de ficar procurando jeito para as coisas, você precisa começar a depender mais do Senhor, pedir para o Senhor mostrar as direções, os caminhos, e a gente vai perceber algo nisso,
que para nós aqui é o último ponto, para a gente poder compreender isso. Você, e aí nós trazemos para nós agora, tá bom? Você quer ser conhecido como um filho do esforço humano ou como um herdeiro da promessa divina? Como que você quer ser conhecido? Como alguém que ficou ali só no esforço humano, alguém que ficou na performance, né? Alguém que ficou aprisionado ali, fazendo para merecer? Ou você quer viver como filho da promessa, que descansa na promessa do Pai, que entende que tem uma graça sendo derramada? Aonde você quer estar? E aí o apóstolo Paulo traz para nós, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, algumas realidades que eu queria trazer para o teu coração. Ele diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Tem uma diferença. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ponto. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Continua a mesma luta. E nós continuamos lutando também, nas ações, na inércia, na autossabotagem, ou na confiança, na entrega, na espera. Aonde você está? Quem você é nessa história? Você é o filho da escrava ou você é o filho da livre? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, e essa é a pergunta do apóstolo Paulo para nós hoje. Nós vimos uma história aqui de autossabotagem, nós vimos aonde muitas vezes nós podemos entrar, mas também nós precisamos decidir que filho nós somos, aonde que nós estamos. E esses eventos, eles trazem para nós um ensino profundo. 2 alianças. Ismael, ele representa o produto da carne, da natureza humana. Ele nasceu de modo natural, segundo a carne. Ele é resultado da força, do planejamento e do desespero humano. Quantas vezes nós ficamos nesse ambiente? E o Senhor nos convida a estarmos num ambiente diferente. Hoje aqui, esse ambiente é um ambiente de fé, amém? É um ambiente da promessa de Deus para a nossa vida. E esse comportamento de Ismael, ele sempre vai gerar escravidão, vai sempre gerar dependência por performance. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar que mereço. Isaac, meus irmãos, ele é o produto da promessa, ele é o resultado da promessa, ele nasceu mediante a promessa, ele é resultado do poder exclusivo de Deus. Abraão aqui só recebeu a palavra, o Senhor fez gerar, o Senhor realizou. Aonde capacidade humana falha, onde biologia falha, onde toda essa questão de gerar humanamente falando falha, Deus, Ele opera. Um ventre amortecido gera vida. Porque há algo impossível para Deus? Não.
Então ele é esse resultado. É um caminho de Isaac, meus irmãos, que gera liberdade. Pensa no sentimento, ou na forma que você vive, ou que você respira, pensando em dois ambientes, o da escravidão, da prisão, naquele quadrado, naquela grade, naquele lugar que parece que não vai para lugar nenhum, um tempo de prisão terrível, ou aquele ambiente que nós trazemos, que é um ambiente de liberdade. É um ambiente onde você vê o horizonte e você tem toda a liberdade para avançar. Até o ar é diferente de quem está escravo, preso, e de quem está livre, não é? Que ar que você está respirando? Que sensação que você está tendo hoje no seu coração? Você precisa estar num ambiente de liberdade, num ambiente livre, um ambiente onde há descanso na graça do nosso bom Deus. É nesse ambiente que você precisa estar, esse ambiente da graça, que te faz descansar, e falar: Senhor, as tuas promessas elas vão se cumprir na minha vida, eu creio. Irmãos, nós precisamos entender esse ritmo da promessa para as nossas vidas. Agora uma pergunta: o que você está carregando no seu colo aí? Você está carregando, de repente você está carregando. Foi algo gerado no tempo de Deus? Ou é algo que é fruto do desespero, da sua pressa? De repente, se você avaliar, você vai perceber que talvez aquilo que você está gerando, e gerando só no braço, só na sua força, está pesado demais. Quanta gente que gasta tanto tempo, tanta energia, tantas noites de sono, de saúde, para sustentar um Ismael. E isso precisa mudar. Nós precisamos viver o Isaac. Nós precisamos viver essa realidade. Talvez o riso secreto seu, de impossibilidade, tenha bloqueado teu coração. Você nem ora. Você falou: nem oro mais. Cessou. Eu não consigo conceber isso, que o Senhor possa fazer. E aí nós precisamos tomar uma decisão nessa manhã, meus irmãos. O que você tem gerado no seu próprio braço? E precisa mudar, precisa confiar. Se coloque de pé nesse instante, meus irmãos. Como eu disse aqui, há dois caminhos. Há o caminho de Ismael, que é a escravidão, dependência de performance, e há o caminho de Isaac, descanso na graça, e é onde nós não sabotamos as promessas de Deus. Você vai falar: mas pastor, essa história está tão longe. Isso aí tinha a ver lá com Abraão, tinha a ver com Sara, tinha a ver com Ismael, com Isaac. Não. Isso tem tudo a ver conosco, igreja, hoje. Porque ainda existem pessoas que não entenderam. Ainda existem alguns que ainda dentro desse ambiente da graça que nós estamos vivendo aqui, ainda estão insistindo em viver como Ismael, em se esforçar só com a força do braço, de se sentir aprisionado por posicionamentos, e precisa mudar. Você precisa entrar no ambiente da graça de Deus. Você precisa relaxar no Senhor. Dá até para você fazer isso, solta seus braços aí. De repente você está aí com seus braços duros, né? Você está meio tenso, você fala: meu Deus, está tenso.
Mas Senhor, eu sou Ismael, ou eu sou Isaac? Quem eu sou? Quem você é? No ritmo da promessa, você é um Isaac. Você é a promessa, você é fruto dela, e o Senhor ainda tem muito mais para fazer no tempo dele, amém? Relaxa e fala: Senhor, pode conduzir a minha história. Isso pode ser uma oração para você. Eu descanso, Senhor, nos teus braços, e eu sei, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu não quero apressar os teus planos, mas eu quero ser preparado para viver os teus planos, porque eu sei, Pai, que as tuas promessas, elas se cumprirão na minha vida. Gálatas 4:31, ele faz uma afirmação para nós aqui, faz uma afirmação para a igreja lá em Gálatas, mas faz uma afirmação para a igreja do Senhor aqui reunida. Portanto, nós ouvimos, nós ponderamos, nós decidimos. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Aleluia. Que essa realidade gere em você descanso e liberdade na graça do Senhor, de compreender esse ritmo da promessa, ter maturidade para não forçar a porta, mas deixar que Deus abra essa porta, porque nós vamos acessar ela para a glória dele. 2 Coríntios 1:20, nós começamos com ele, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, e por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Aleluia. Oh Senhor santo e poderoso, Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, cada propósito teu sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor conhece o som dos nossos corações, ó Deus. O Senhor conhece as nossas aflições, as dúvidas que chegam até o nosso coração, Senhor, as pressões que nós sofremos, ó Pai, o tempo de espera, Senhor, que muitas vezes para nós, Senhor, é tão difícil, Pai. Mas o desejo do nosso coração nessa manhã é que sejamos ministrados pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Que essa palavra, ela seja rema no nosso coração, Senhor. Ela seja impulsionadora, Pai, no nosso destino, Pai. Nós sabemos que nós colheremos os frutos no tempo certo, Pai. Nós viveremos cada uma das tuas promessas, Senhor. Nós somos livres no Senhor, e nós queremos desfrutar, Pai, dessa graça transformadora sobre nós, Pai. Gera isso hoje aqui no nosso coração. É um desejo nosso, é a nossa oração, Pai. Essa paz que nós sabemos que só vem do Senhor, que guia o nosso coração no ritmo da promessa, Pai. Amém, Senhor, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Diga mais uma vez: o Deus que faz. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui.
o Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem, Ele vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, declare. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, eu creio. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se você crê, adora o Senhor. Aleluia. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres.
Levante as suas mãos. Levante bem alto as suas mãos. Aleluia. Você pode falar com o Pai da eternidade, aquele que tem todo o tempo nas mãos. O Pai da eternidade está aqui. Senhor, nós oramos nesse momento para que haja um entendimento profundo dessa palavra liberada nessa manhã sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Senhor, nós declaramos, assim como nós podemos ouvir as batidas dessa bateria, o teu coração pulsando nessa manhã. Nós deixamos aqui, Senhor, todos os fardos pesados, Senhor, todas as dúvidas, todas as inquietações, nós deixamos aos teus pés, ao Deus do milagre. Senhor, nós estabelecemos aqui, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a voz do Senhor, que é poderosa, a voz do Senhor, que é sobre as muitas águas. Nós não vamos seguir as vozes que têm falado ao nosso coração. A única voz que nós vamos obedecer é a voz do Senhor, e ela declara quem nós somos em Ti. Nessa manhã nós estabelecemos sobre a Tua igreja uma maturidade de entendimento, que há sim uma soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós não vamos nos curvar diante de más notícias. Nosso coração é do Senhor. O ritmo da promessa vem do Senhor. Nós somos filhos da livre, porque foi para a liberdade que Cristo, o justo, o fiel, o digno, o merecedor da honra, da glória, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Aleluia. Queridos, e você que está precisando de um milagre nessa manhã, depois dessa palavra liberada sobre nós, eu não sei o que foi que o Senhor falou ao seu coração, mas talvez todos nós aqui precisamos de algo nessa manhã. Mas eu quero que você pense em algo específico, que precisa de uma intervenção do Senhor, mas também que o seu coração esteja no lugar certo, para entender o tempo que isso vai durar, porque o nosso Deus, Ele está conosco, Ele está presente aqui. Então eu quero você que precisa de algo sobrenatural, porque humanamente falando não tem mais condição de acontecer ou de algo ser realizado. Eu quero que você levante as suas mãos. Fala, Senhor, mas irmãos, levante com consciência de que você está no lugar de espera e que o ritmo da promessa vem do Senhor. Então você está levantando as suas mãos dizendo: Pai, eu não tenho nada, eu estou dependendo do Senhor para tudo. E você vai começar a orar agora. Você não vai esperar eu orar, você vai começar a orar por este motivo. Pode orar, meus irmãos, pode levantar a sua voz. Se você não quer declarar em voz alta, mas fale ao Senhor, Ele está aqui. Comece a deixar nos pés daquele que é o único que tem poder para resolver. Isso, vai gerando isso. Vai gerando através da sua palavra de fé. Vai gerando através da sua vida a voz que sai da sua boca nesse momento. Há poder nas suas palavras. Senhor, a tua igreja está aqui reunida. A igreja amada que vai morar no céu. A igreja
igreja resgatada e redimida pelo sangue do Cordeiro. A igreja, Senhor, imaculada, santa. Senhor, nós nos reunimos aqui no Teu nome. E a Tua igreja agora levanta a voz profética, porque aqui existem profetas do Senhor. Levanta a voz profética diante do Deus Todo-Poderoso, do Pai da eternidade, daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senhor, e nós vivemos isso. Nós vivemos o melhor do Senhor nesse tempo. E aquilo que vai vir, nós esperamos com paciência, com temor. Nós esperamos porque sabemos em quem cremos, porque sabemos quem o Senhor é. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de paz. E essa paz, que excede o entendimento humano, guardará os corações nessa manhã. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está voltando. E aquele que é e há de vir está chegando, meus irmãos. O Senhor está voltando. E nós estaremos aqui, adorando, rendendo a Ele a glória que é devida ao seu nome. Aleluia. Faz viver, Deus de milagre. Aleluia. Deus de milagre. Aleluia. Eu quero que você cante aquele Aquele que há de vir, aleluia. em seu poder vai ressurgir. Aleluia. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre, Deus de milagre. Você pode declarar: sim, eu creio. Cante mais alto essa verdade. Aleluia! 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 Oh, meu